Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar a nossa EBD. Mais um domingo. Hoje nós vamos estudar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Antes de começar o estudo, nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo e pedindo que Ele abençoe a nossa aula também. Senhor Deus e Pai, te louvamos por mais um domingo, Senhor, por mais uma manhã na Tua presença, Senhor, para estudar a Tua palavra, Deus. Que durante esse estudo, Deus, o Senhor possa falar conosco, nos dar direção, nos abençoar e nos guiar, Deus, pelo caminho da Tua palavra, Deus. Que Teu Santo Espírito traga a revelação da Tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Que possamos extrair o máximo, Senhor, absorver o máximo, Senhor, da Tua palavra, Senhor, para que possamos praticá-la, Senhor, viver conforme a Tua palavra, Senhor. Que a Tua graça, a Tua bênção alcance a cada um, Deus, que está ouvindo esta aula, Senhor. Que o Senhor possa visitar o lar deles também, ó Pai. Mandando a provisão do céu, Deus. A Tua presença, Senhor, possa renová-los, Senhor. Que seja uma manhã de edificação, Deus. Uma manhã sentindo a Tua presença e o Teu Espírito Santo, ó Pai. Fica conosco, ó Deus Todo-Poderoso. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos, como mencionei, estudar o livro de Atos, capítulo 4. Capítulo 4, né? Coloquei aqui como vencer na adversidade, mas também podemos colocar como vencer na perseguição. Que o livro de Atos que nós vamos estudar vai falar muito sobre isso, né? Sobre essa questão. Então, antes de adentrarmos diretamente no texto, a qual vai ser lido, nós vamos estudar nessa manhã. Só mencionar quem foi o escritor de Atos e quando ele foi escrito, para nós termos uma direção melhor. Atos dos Apóstolos ele foi escrito pelo o médico Lucas, né? O doutor Lucas, o médico e companheiro de Paulo na segunda e na terceira viagem missionária dele, e também quando ele foi até Roma. Ou seja, Lucas estava acompanhando Paulo, e quem sabe durante essas viagens ele começou a escrever ali o livro de Atos. Quem sabe, né? O livro foi escrito por volta de 70 a 130 depois de Cristo. Alguns falam 80, outros falam 90, por isso que eu deixei essa margem grande de 70 a 130 depois de Cristo, porque vai abordar quase todas as teorias aí sendo estudadas sobre a datação do livro. O livro de Atos ele aborda muito a questão da igreja primitiva. Então, durante a leitura do livro de Atos, você vai notar muitos detalhes que o Dr. Lucas escreveu, como a geografia, detalhes políticos, governos, impérios, os ocupantes desses cargos, portos e por aí vai. A questão da viagem missionária de Paulo, a questão de outros povos. Isso, Atos vai mostrar tudo isso. Então, você quando lê Atos, você de cara já nota todos esses detalhes que o Dr. Lucas coloca ali para nós, né, observarmos. Então, adentrando aqui no capítulo 4 do livro de Atos, se você está com essa Bíblia aí, pode ir acompanhando ou pelo slide, mas eu vou deixar a Bíblia aberta que nós vamos navegar por alguns versículos bíblicos. O capítulo 4 de Atos, ele é um divisor na questão do Atos, porque o capítulo 4 ele vai tratar diretamente da perseguição da igreja. Aqui já começa a primeira perseguição da igreja primitiva no livro de Atos. Mas o detalhe de falar em perseguição é que a perseguição sempre tornou a igreja mais forte. A igreja sempre se fortaleceu diante da adversidade, diante da perseguição.
Porque a perseguição ela vai queimar as impurezas e vai separar a igreja do mundo. Vai mostrar aqueles que são realmente de Cristo, que estão fincados na sua palavra. E além disso, a perseguição conduz a igreja para a oração e une os membros da igreja com um amor fraternal. A igreja fica unida. Isso nós vamos notar durante a leitura do capítulo 4 de Atos. E como resultado dessa igreja que é unida, que está em oração, ela cresce numericamente e espiritualmente. Isso acontece natural. Porque a perseguição ela é uma parte normal da vida cristã. Vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que Paulo ele vai escrever assim, segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2. Paulo escreve: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, todos aqueles que querem viver de acordo com a palavra de Deus, agradando a Jesus Cristo, fazendo a vontade dele, serão perseguidos. E essa perseguição, ela fazia parte também do ensino apostólico. Além do mais, o Senhor Jesus Cristo nunca prometeu uma vida de facilidades para a sua igreja, para nós. Mas ele garantiu que os seus discípulos seriam perseguidos. Basta lembrar-nos do que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Abra aí sua Bíblia, Mateus, capítulo 5, versículo 11 ao versículo de número 12. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 11 ao 12, vai dizer assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa, Jesus dizendo, vos injuriarem e vos perseguirem. Tá vendo? Como Cristo já deixou bem claro isso para os discípulos ou os apóstolos, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Né? Jesus vai dizer, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Isso Jesus já alertando que essa perseguição iria fazer parte da vida deles e da vida da igreja. E nós vivemos de maneira piedosa, irmãos, não é uma coisa fácil, mas uma vida de provações, uma vida de tribulações e também de perseguições. Então, esse texto ele vai revelar a resposta dos apóstolos Pedro e João e da igreja diante da primeira perseguição, que é o capítulo 4, como eu mencionei. Nós vamos entender isso. E o foco vai ser do versículo 23 ao 31. Mas, para chegar até lá, nós precisamos entender o contexto. Por que eles chegaram nessa situação? Por que eles foram até lá? Por que tudo isso aconteceu? Então, para nós entendermos tudo isso, nós vamos começar pelo versículo de número 1 de Atos, capítulo 4, que diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Bom, o versículo 1 ele já começa com o contexto do capítulo de número 3. E estando eles falando ao povo, eles quem, né? Quem está falando ao povo? Que povo é esse? Sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Então aqui são perguntas que a gente faz ao texto para entender todo o seu contexto. Então eles são os apóstolos Pedro e João. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você bem conhece a história de Atos capítulo 3, é quando Pedro e João eles estão se dirigindo ao templo, a oração nona, e na porta tem um homem pedindo esmola. Ou seja, ele é coxo de nascença. Ele está ali pedindo esmola para todo mundo que entra no templo para arrecadar um dinheiro para a sua sobrevivência. Então eles vendo Pedro e João, eles pedem uma esmola para ele.
Então Pedro e João olhando, fitando os olhos nele, né, nesse coxo, eles disseram assim: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. E tomando-o pela mão, o levantou imediatamente e seus pés se firmaram. João sabe disso, que ele saltou, se pôs de pé e tornou a andar, e entrou com eles no templo, louvando a Deus. Então a multidão, vendo todo esse milagre que Pedro e João ali haviam realizados, reconheceram o milagre de Deus, que realmente aquele homem estava ali, coxo de nascença, pedindo esmola. Então a partir daí, Pedro ele começa a discursar, a ministrar ali dentro do templo sobre a grandeza de Deus, o poder de Deus, sobre o Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pedro começa a fazer essa evangelização ali dentro do templo. E a Bíblia é bem interessante porque ela começa, no capítulo 4, versículo 1, fazendo um link com o capítulo 3. Estavam eles falando, então era isso que eles estavam fazendo, pregando, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, dentro do templo. Só que o templo, irmãos, era muito complicado, porque ali eram os fariseus, os sacerdotes ali, que tomavam conta desse templo. Então, toda essa multidão, essa grande multidão, né, melhor dizendo, ela se juntou no Alpendre de Salomão ali dentro do templo, que foi onde a polícia, assim, da época do templo interviu. Os sacerdotes que está mencionando aí, eles pertenciam a um partido de judeus chamado Saduceus, muito falado também em ministrações, que está aí. Os saduceus discordavam dos fariseus quanto à interpretação da lei e também negavam a doutrina da ressurreição e da existência dos anjos e demônios. Ou seja, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Por isso que pregar sobre Jesus Cristo era escandaloso para eles. Eles não acreditavam nisso. Esse capitão do templo, que está mencionado no versículo 1, era um oficial muito importante. Ele tinha autoridade quase igual à do sumo sacerdote. Ele tinha responsabilidade de preservação da ordem do templo. Ele que organizava tudo e tinha que manter ali tudo funcionando. O versículo de número 2 diz: doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos. Como eu mencionei no versículo 1, anunciassem a ressurreição dentre os mortos. Os saduceus estavam preocupados porque Pedro e João proclamavam persistentemente que Jesus ressuscitara dos mortos. Com base nessa ressurreição, a esperança de ressurreição dos homens, ou seja, por que eles estavam incomodados? Além de eles não crerem, não tinha mais o corpo de Jesus no sepulcro. Então isso dava ênfase, esperança na ressurreição dos mortos para quem ele estava ouvindo. Então os apóstolos declaravam que Deus providenciaria agora nova base para esta esperança. A esperança para o povo ali de acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. Então os saduceus ouvindo isso, os sacerdotes ouvindo isso, eles lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Por que falar isso? Porque já era muito tarde. Então a polícia do templo, sobre a direção e a ordem dos sacerdotes, ele pega os Pedro e João e os coloca numa cadeia dentro ali do templo para passarem a noite, até o dia seguinte. E o interessante é que muitos, porém, dos que estavam ali ouvindo a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000 homens foram salvos. Então você vê que a pregação de Pedro foi cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo ali trabalhou no meio do povo. 5.000 pessoas se converteram com essa ministração que começa lá no capítulo 3, depois que é realizado o milagre sobre a vida do coxo. Então Lucas ele infere aqui que esses acontecimentos tiveram um grande efeito sobre o povo que estava ali ouvindo a palavra, porque muitos creram.
E esse número aumentou a quase 5.000 homens que estavam ali agora crendo e tendo esperança em Cristo Jesus. E no dia seguinte, ele reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas. Ou seja, na manhã seguinte, o Sinédrio se reuniu para tomar alguma providência em relação ao que Pedro e João estavam fazendo. Era a mais alta corte dos judeus e se compõe de autoridades, ou seja, os sacerdotes, os anciões e os escribas, como está ali no versículo 1. Começa. Só não está mencionado os escribas, mas está os sacerdotes e os saduceus. Então os escribas, eles eram estudantes profissionais do Velho Testamento, aquelas pessoas que se debruçavam em interpretar a palavra de Deus. E os discípulos dos escribas eram os fariseus. E nessa ocasião, Caifás, aquele que planejou, juntamente com Anás, a morte de Cristo Jesus, ele era o sumo sacerdote e presidente do Sinédrio. O seu sogro, o sogro de Caifás, Anás, era o ex-sumo sacerdote do templo, e uma espécie de estadista mais velho. O termo sumo sacerdote, irmãos, ou melhor, principal sacerdote, podia ser aplicado a diversos membros da família, dos quais vinham sumos sacerdotes. Então, você vê que era a alta cúpula estava ali reunida para falar sobre Pedro e João. Então Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João Alexandre, todos quantos da linhagem do sumo sacerdote. Como mencionei, o João Alexandre não tem nada assim que eu pesquisei sobre a vida dele. João e Alexandre. E pondo-se no meio, perguntaram eles, né, os sacerdotes, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Perguntando para Pedro e João. Ou seja, qual é o poder e o nome de quem vocês estão realizando esse milagre, pregando essa ressurreição? Então Pedro e João eles são desafiados no Sinédrio. Porque eles eram leigos, irmãos, na visão deles. E estavam agindo daquela forma. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciões de Israel. Ele começa a fazer a sua defesa aqui. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, notem, benefício, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, ou seja, ele já está argumentando, dando a resposta do versículo 7, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de novo a ressurreição. Em nome desse é que este está são diante de vós. Pedro aqui ele experimentou um novo revestimento do Espírito Santo para que pudesse se defender. Ele destacou que nada fez além de ajudar um aleijado, ele está falando para o povo. E detalhe, o ex-aleijado, ele estava de pé com Pedro e João. E Pedro declara para todos ouvirem que foi curado e efetuada essa cura em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E notem que Pedro ele não faz como muitos hoje em dia, né? Eu que curei, eu que fiz, eu que enviei. Não, Pedro ele não traz a honra para si, porque a honra não é dele, a glória não é dele, o dom não é dele, a graça não é dele. Então Pedro ele atribui isso a Jesus Cristo de Nazaré. Para dizer assim, olha, não há poder em nós, não há autoridade em nós, mas tudo isso quem fez foi Jesus Cristo, o Nazareno. É Jesus Cristo Nazareno que vocês crucificaram, é que está fazendo essa cura, é que está fazendo esses milagres. Como ele estava afirmando isso, ele não estava trazendo nada para si, porque tudo é por ele e para ele, e por ele são feitas todas as coisas. A Deus a honra, a glória e o louvor. Então Pedro estava tributando toda a honra devida a Cristo Jesus. E Pedro continua a sua defesa. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós,
os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro, como eu disse, ele estava se defendendo. Só que agora ele abandona essa defesa e agora ele começa a proclamar o evangelho. Aqui, quando ele fala no versículo 11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedro ele está citando Salmo 118, verso 22. Pode abrir sua Bíblia aí para a gente confirmar. Salmo 118, de número 118, verso 22, que vai dizer: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Ou seja, Pedro está declarando que Cristo era a pedra que os construtores da nação judia rejeitaram, mas a qual Deus estabeleceu por mais importante pedra do edifício. Além disso, disse que só nele há salvação. Pedro está dizendo que só em Cristo Jesus há salvação. E que se os judeus que estavam ali ouvindo também a palavra rejeitassem o poder salvador do seu nome, não haveria outro meio de encontrar salvação. E nota que isso faz referência ao que Jesus disse lá em João, capítulo de número 14, versículo 6. Abra a Bíblia. João, capítulo 14, versículo 6 vai dizer: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Cristo Jesus é o caminho da salvação. Pedro e João estão dizendo assim: olha, esse é o caminho, não há outro. Vocês precisam entrar por esse caminho. Senão a destruição pode vir sobre a nação e sobre a vida de vocês. Então eles veem na ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos. Aqui, irmãos, sem letras e indoutos, há muitos pregadores dizem coisas erradas aqui sobre Pedro e João. Maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Muitas pessoas falam que Pedro ele não sabia ler, ou Pedro não tinha conhecimento, ou Pedro não era um analfabeto. Isso não é verdade, irmãos. Não é verdade. Eu vou explicar por que disso. Esse discurso de Pedro, diante do Sinédrio, deixou todos admirados. Todos, inclusive os escribas, os homens estudados, os fariseus, o sumo sacerdote. Iletrados incultos não se refere à inteligência de Pedro e João ou à capacidade de ler e escrever, irmãos. Não se refere a isso. Mas ele se refere ao fato de que não eram escolados na tradição dos escribas, ou seja, eles não vinham estudando a escola dos rabinos, que é aquilo que Jesus vai dizer quando ele fala assim: olha, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave e é leve. É porque existia ali na tradição que o judeu, aos 6 anos de idade, o menino, ele já conhecia toda a Torá. E aqueles melhores no estudo, eles seguiam o sacerdote, escolhia um dos melhores entre esses meninos, para que ali ensinasse tudo. E esses meninos, eles seguiam os sacerdotes em tudo que eles faziam. Tudo, tudo. Para ali aprender a interpretar as escrituras. Então, quando ele está se referindo a iletrados, aqui Pedro e João, eles não vinham de uma linhagem sacerdotal, de buscando um rabi, de estando atrás de um rabi, aprendendo com ele, não. Era isso que está se referindo. E dessa forma eles eram considerados leigos. Então, era coisa incomum que leigos sem preparo falassem com tal eficiência e autoridade em relação às escrituras. Ou seja, que Pedro está mencionando o Antigo Testamento, quando Pedro está pregando a palavra de Deus.
E os líderes já sabiam que Pedro e João eram discípulos de Jesus, mas lembraram-se agora do fato de que Jesus também, mesmo não sendo educado nas tradições dos escribas, eles lembraram. É só ler lá em João, capítulo 7, versículo de número 15, que vai dizer assim, ó, e os judeus maravilharam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Os judeus ficavam admirados quando Jesus entrava no templo ou ali ensinando o Antigo Testamento sem ter estudado com os escribas, sem ter estudado. Mas também ele tinha deixado o povo maravilhado com a autoridade que ele falava, Jesus. Vamos ler lá em Marcos capítulo 1, versículo 22, que vai dizer, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como tem na autoridade, e não como os escribas. Jesus ele ensinava com autoridade, não como os escribas. As pessoas sentiam o poder de Deus quando Jesus falava. Ele sentiu ali a presença, viam o milagre acontecendo, viu o que Deus fazia. E detalhe, aqui, quando Pedro está ali, Pedro começa a falar com essa autoridade, nós vamos ver o cumprimento da promessa de Cristo Jesus, que diz para os seus discípulos, lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 17 ao versículo 20. O cumprimento dessa promessa aqui em Atos dos Apóstolos. Mateus capítulo 10, versículo 17 ao versículo 20, vai dizer assim, sobre perseguição e sobre falar com autoridade na presença desses homens do Sinédrio. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Entregarão aos sinédrios, notem, e vos açoitarão. E sereis até conduzidos na presença de governadores e dos reis por causa de mim, por causa do nome de Jesus, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Notem, o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então aqui nós vemos o cumprimento dessa palavra. O Espírito Santo tomando conta de Pedro e Pedro pregando com autoridade. Que nós lemos que o Espírito Santo revestiu Pedro de autoridade e começou a falar. Então, algo dessa maestria, ou seja, dessa autoridade, refletia-se agora nos seus discípulos. E o milagre foi realizado no capítulo 3, sobre a vida do aleijado, tornou-se difícil negar a eficácia dessa autoridade. Ou seja, eles não puderam negar mais os escribas, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes que estavam ali, porque eles estavam vendo o milagre que aconteceu. O homem estava ali. O milagre foi feito. E como que eles vão negar esse fato? Não conseguem negar. Então, o povo, por isso que o povo se admirou e glorificava a Deus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha o que dizer ao contrário, como mencionei no versículo 14. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si. Ou seja, tiraram todo o povo e o conselho agora se reúne em particular, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório. E não o podemos negar, não tem como eles negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais desse nome a homem algum. Ou seja, os discípulos, como eu disse, saíram da presença deles para que o Sinédrio deliberasse alguma coisa, alguma ação sobre a vida de Pedro e João. Só que Pedro e João, irmãos, eles não infringiram nenhuma lei.
E eles estavam ganhando popularidade perigosa na cabeça do Sinédrio. Então a atitude do Sinédrio é que a única atitude possível era ameaçá-los, ameaçar Pedro e João, ordenando que não pregasse mais em nome de Jesus. É a alternativa que eles encontraram. Que eles renunciassem a essa pregação. Eles queriam desacreditar também a afirmação central dos apóstolos, que era a ressurreição de Cristo Jesus. Então, se eles parassem de pregar e falar da ressurreição, isso seria como que foi uma comprovação falsa, que Cristo Jesus não ressuscitou. Mas não tinha como o Sinédrio fazer isso, mesmo que Pedro e João parassem de pregar. Porque o corpo não estava mais no sepulcro, irmãos. Não tinha como eles mudarem isso. Jesus Cristo havia ressuscitado e tinham provas. Todos não viram mais o corpo de Jesus. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los, que não falem mais em nome a homem algum de Jesus. E chamando-os disseram, agora eles chamam Pedro e João novamente, de volta para o Sinédrio. Disseram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Pedro e João não foi punido com açoites, mas ordenaram que não dissesse nenhuma palavra sequer no nome de Jesus. Pedro e João então responde para eles: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Agora, Pedro e João, eles vão responder se lhe for solicitado escolher entre a vontade de Deus e o decreto dos homens. Está fazendo uma pergunta para o Sinédrio. Se fosse. E se esse fosse o caso, ele está dizendo assim, olha, nós vamos escolher obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Seguir falando do amor de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus. Era isso que Pedro e João estavam dizendo. Só que quando o Sinédrio ouve isso, mas eles ainda os ameaçaram demais. Mas eles ainda os ameaçaram mais. E não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque o povo estava glorificando a Deus pelo que acontecera. Porque os apóstolos ganharam tal popularidade que o Sinédrio não atreveu a provocar a ira do povo que estava ali, vendo o milagre, contemplando a grandeza de Deus. Ou seja, se eles iam ser puni-los, ia ser uma confusão total ali naquela hora, irmãos. Além disso, os saduceus não tinham apoio do povo como os fariseus, e tinham que tomar cuidado com a opinião pública. Os saduceus não eram populares como os fariseus. Então eles pensaram em tudo isso antes de tomar tal medida. Pois tinham mais de 40 anos que aquele homem, o coxo de nascença, em que se operara aquele milagre de saúde. Ou seja, isso aqui é só para comprovar esse versículo de número 22, que o milagre foi muito grande, comprovando que ele era coxo de nascença. E não tinha como alguém realizar tal prodígio se não fosse pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Então, a partir do versículo 23, nós vamos meditar na questão de como você consegue vencer essa adversidade. Nota que no versículo 23, eles, e soltos, eles foram para os seus, ou seja, para a igreja, para os seus irmãos, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciões. Então, aqui nós já vemos um detalhe, que havia comunhão na igreja ali dos santos. Por quê? Porque quando eles são soltos, eles vão direto para a igreja.
Aqueles que estavam orando pela libertação dos prisioneiros recebem agora um relatório. A igreja está recebendo um relatório de Pedro e de João do que aconteceu. Ele está recebendo esse relatório todo que nós aqui conversamos até agora. Que através da vida deles, Cristo Jesus curou o coxo, levantou, e que o sinédrio os interrogaram. E que disseram para eles não falar mais da ressurreição e nem ensinar homem algum as questões de Jesus Cristo. Então, quando Pedro e João voltam para a igreja, nós vemos aquilo que Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 15, vai nos ensinar. Porque eles foram direto para a igreja, a se fortalecer ali com os irmãos. Então, Romanos, capítulo 12, versículo de número 15 vai se cumprir quando eles falam isso. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, eles voltam para se alegrar com a igreja, porque a igreja estava ali chorando, clamando para que eles fossem soltos. Então, quando eles são soltos, a primeira coisa que eles fazem é se reunir com a igreja. E falaram sobre isso, de tudo o que aconteceu ali dentro do sinédrio. Já no versículo 24, e ouvindo eles isso, unânimes, ou seja, eles ouvindo, a igreja ouvindo todo esse testemunho, toda essa graça que Deus operara na vida de Pedro, que foram aquelas almas que se converteram também, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há. Agora aqui começa uma reunião de oração, na qual eles não pediram que Deus os livrasse de problemas e perseguições futuras, notem essa oração, mas louvaram por Ele ser o Senhor de todas as coisas. E dirigiram-se a Deus chamando-o de soberano Senhor, e não simplesmente Senhor. Isso aqui é profundo, irmãos, essa oração deles. Porque quando eles, ouvindo isto, eles levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és Deus que fez o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Notem que a igreja, ela não ficou sentada diante da perseguição, diante da adversidade, diante da luta, diante dos problemas que estavam enfrentando. Isso vai lembrar lá do livro de Ruth, capítulo 2, a qual nós estudamos aqui, o livro completo de Ruth, do capítulo 1 ao capítulo de número 4. Então, Ruth, capítulo 2, versículo 2, nós vamos ver o exemplo de Ruth, que ela diz assim: ó, Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. E Noemi lhe disse: Vá, minha filha. Então, você vê que mesmo diante da adversidade que Ruth estava passando com a sua sogra ali, Noemi, ela não ficou sentada. Ela não ficou reclamando. Ela não ficou murmurando diante do problema e diante do sofrimento. Mas ela levantou e foi ao campo trabalhar, na esperança que Deus ia favorecer ela. E aqui a igreja fez a mesma coisa. Ela viu a luta, ela viu a perseguição, mas não murmurou, não reclamou. Eles se levantaram e única voz, com grande seriedade, louvar a Deus, porque eram unânimes levantar a voz a Deus, ou seja, uma só voz. E olha como a oração começa. A oração começa com a exaltação à soberania de Deus. Tu, soberano Senhor, em outras traduções, vai começar assim. A igreja, ela não pode ficar sentada, irmãos, diante da perseguição, diante do sofrimento, mas ela tem que se levantar e orar. A orar a Deus, crendo que Ele está no controle de tudo. Que Ele é soberano. Que tudo o que acontece está sob o controle de Deus. Então a igreja se dirige ao Senhor como Deus que está no controle de todas as coisas. Porque vai dizer assim, ó, Tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há.
lembrando que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, a igreja está dizendo assim, olha, o Sinédrio pode fazer ameaças e proibições e tentar nos silenciar, mas a autoridade está sujeita a nossa autoridade está sujeita à sua autoridade, Senhor. Os decretos dos homens não podem derrubar os decretos de Deus, irmãos. Não podem. Somente Deus possui autoridade absoluta. Por isso que nós dizemos que a última palavra sobre as nossas vidas, ela vem de Deus. Então, todo esse contexto, essa oração aqui, só esse primeiro versículo ensina muitas coisas para nós. Muitas coisas. E também que Deus, ele é dono de tudo, ele pode fornecer tudo o que precisamos. Ele é capaz de fazer muito mais do que podemos pedir ou até mesmo pensar. Esse é o nosso Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20 vai dizer isso. Vamos ler aqui em Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E ouvimos eles, e que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs. A palavra de Deus e a oração sempre devem andar juntas. Sim. Vamos ler em João capítulo 15, versículo de número 7. João capítulo 15, versículo 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiseres e vos será feito. Por isso que a oração ela deve andar junto com a palavra de Deus. E aqui eu notei um comentário de Warren Wiersbe que declarou assim: a verdadeira oração não é dizer a Deus o que fazer, mas pedir a Deus para fazer a sua vontade em nós e através de nós. Significa pedir que a vontade de Deus seja feita na terra, não que a vontade humana seja feita no céu. Olha que profundo isso. Que a nossa oração é que a vontade de Deus seja feita na terra e não a vontade humana seja feita no céu, como muitos acreditam hoje em dia, né? Mas a nossa oração é o contrário, irmãos. É a vontade de Deus. É só lembrar do Pai Nosso, que Jesus Cristo nos ensinou. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, vai dizer assim, ó. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se esse pedido estiver de acordo com a vontade de Deus, sabemos que Ele vai fazer. Então, essa oração, essa continuação da oração é interessante. E o versículo 26 vai dizer assim, ó: levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui nós podemos ver que em Salmos, capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim, ó: porque esse amontino, que Pedro ali está citando, os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, de nós e suas cordas. Ou seja, os principais se opuseram tanto a Deus como a seu ungido, ou seja, a Jesus Cristo de Nazaré. Esses inimigos aqui pensavam que tinham vencido Jesus quando mataram lá na cruz do Calvário. Mas nós todos sabemos, irmãos, que Deus ele triunfou, porque ele ressuscitou dentre os mortos. E um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E quando ele voltar, ele vai julgar os vivos e os mortos. Porque Deus está no controle da situação. O povo achava que Cristo não estava no controle da situação se ele morresse, mas tudo estava indo de acordo com o propósito de Deus para se cumprir.
E aqui nós podemos entender, irmãos, que tanto os judeus como os gentios, eles foram responsáveis ali pela morte de Cristo Jesus. Versículo de número 28. Para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Novamente. Perdão, irmão, versículo 27, eu pulei o 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel. Então, aqui novamente, eles estão se referindo a Jesus, o santo servo ungido. E olha que interessante. Herodes Antipas, o tetrarca da Galiléia e Pérea, representava os reis da terra. Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, ele representava os príncipes. Os outros oponentes que nós falamos ali no Salmo, que eu mencionei, ele identificaram como sendo os romanos, os gentios e os povos de Israel. Aqui ele menciona Herodes e Pôncio Pilatos porque eles não se comunicavam. Havia uma rivalidade. Mas o fato deles terem Cristo Jesus ali em comum como um adversário para na cabeça deles, eles acabam se unindo para essa condenação do mestre. Então você vê que por isso que essa oração no versículo 27, que ele fala que eles se ajuntaram ali para matar a Cristo Jesus. Eram inimigos, agora se tornaram amigos por causa do inimigo em comum na cabeça deles. Então, como eu mencionei, aqui mostra que eles entenderam corretamente que tanto os judeus como os gentios, eles foram responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Agora sim, versículo 28. Para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Ou seja, por mais que esses atos horríveis que eles praticaram contra Cristo Jesus estavam no propósito de Deus. E isso é uma compreensão da igreja primitiva a respeito de Deus, que ele é o Deus da criação, da revelação e o Deus da história. Ou seja, cuja essas ações de Deus, ela tem três verbos: fizeste, disseste, predeterminaste. Tudo que Deus faz, tudo que acontece está no controle de Deus. A igreja entendeu isso. A igreja sabia disso. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Aqui é interessante, irmãos, esse versículo 29. Porque na oração eles estão reconhecendo as ameaças do Sinédrio. Só que a igreja, ela, além de eles reconheceram, mas eles não estão orando por segurança ou por proteção. Eles não estão orando por isso. Mas eles estão pedindo para Deus olhar as ameaças do Sinédrio que eles estavam sofrendo. E eles estavam entendendo que as ameaças estavam nas mãos de Deus e que nada poderia acontecer sem um trabalho providencial de Deus. Eles estavam pedindo, mesmo diante da luta e da adversidade, das tribulações que eles estavam enfrentando, eles estavam pedindo para Deus que eles fossem fiéis na proclamação do Evangelho. E que Deus concedesse a eles servos para que falasse com toda autoridade e ousadia a palavra de Deus. Eles, como eu disse, não estavam pedindo proteção e nem livramento, mas estavam pedindo poder de Deus. Eles estavam fazendo diferente do que pedir fogo para destruir o inimigo, conforme Lucas capítulo 9, no versículo 51 ao versículo de número 56. Lucas, capítulo 9, versículo de número 51 a versículo 56, que vai dizer assim:
E aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, enviando mensageiros. Que antecedência. Indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, olha João aqui, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós que não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Eles não pediram para destruir o inimigo, mas poder do céu para pregar a palavra e curar os doentes. Eles estavam mais preocupados, irmãos, com a missão de pregar a palavra de Deus do que o próprio conforto. Eles estavam preocupados em levar a mensagem de Cristo, conforme eles haviam recebido essa ordem de Jesus, de pregar a palavra, de ir adiante com o Evangelho de Deus. Eles não estavam preocupados com a perseguição, com as adversidades, com as aflições, mas eles estavam orando para que Deus desse força, autoridade, poder do céu para que eles pudessem continuar com essa missão de pregar a palavra de Deus, de levar o Evangelho a todas as pessoas ali que necessitasse de ouvir a mensagem do Evangelho. Então esses homens, eles não se dobraram diante dessa luta, diante dessa perseguição, mas eles seguiram em frente com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Aí no versículo 30, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais, prodígios, no nome de teu Filho Jesus. Então, os apóstolos tinham consciência aqui, irmãos, quanto à eficácia da sua pregação. Essa pregação era ajudada pelas curas que aconteciam e os outros sinais milagrosos que Deus estava realizando através da vida deles. Mas era mediante o nome do Senhor Jesus. Então, eles entendem isso. Que quem está fazendo o milagre, novamente eu digo, não era eles, mas era Cristo Jesus que ali estavam realizando esses milagres. Por isso que eles oram, olha, sinais e prodígios por intermédio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Eles estão enfatizando que toda glória, todo louvor seja de Deus e não dos homens, porque é Ele quem realiza, não é o homem quem realiza os milagres. Essa glória é dele, ele não divide com homem nenhum. Não é o homem que salva, não é o homem que cura, não é o homem que opera sinais, maravilhas e prodígios, mas é Jesus Cristo de Nazaré. Porque o Espírito é dele, o dom é dele, a glória é dele. Romanos capítulo 11, versículo de número 36 vai dizer assim, olha: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele a glória, a ele o louvor, tudo é dele, por meio dele. Então, em Atos, capítulo 5, versículo 12, se você ler, você vai ver o cumprimento dessa profecia, que vai dizer lá assim, ó, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. O milagre foi feito, Deus respondeu a oração dos seus servos. E o versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos ali, irmãos, que estavam, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, ou moveu-se, como está aqui nessa tradução. Temos que também entender que nem toda oração vai receber uma resposta imediata, como aconteceu aqui. Mas aqui nesse caso foi imediato e Deus fortaleceu a fé dos crentes, indicando que ouviu a petição. Em Atos, capítulo 16,
versículos de número 25 a 26, Atos, capítulo 16, versículos de número 25 ao versículo 26. Nós vamos ler a respeito de Paulo e Silas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Vemos que Paulo e Silas estão sendo espancados e foram lançados na prisão na cidade de Filipos. Porém, no meio da noite, algo extraordinário aconteceu, irmãos. Como eu li, que por volta da meia-noite, Paulo cantava louvores a Deus. Eles não estavam murmurando e nem reclamando da perseguição, mas eles estavam orando, eles estavam cantando, engrandecendo ao nome de Deus. E tamanho foi a oração e o louvor que os demais companheiros que estavam ali na prisão ouviram o que eles estavam fazendo. E através disso, Deus respondeu com um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. E logo todas as portas se abriram e foram soltas as prisões de todos. Isso mostra que Deus estava ali com eles, ouvindo toda a sua oração, todo o seu louvor, e Deus estava recebendo o que eles estavam fazendo ali. E aqui no versículo 31, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui mostra que foi um novo enchimento do Espírito Santo. Todos eles já haviam recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que os irmãos lembram quando o Espírito desceu sobre eles ali. Mas agora eles são cheios novamente. Ou seja, você precisa sempre estar buscando a presença de Deus, sempre estar diante do altar de Deus para ser renovado com o Espírito Santo, para manter o seu vaso cheio de azeite, como nós nos referimos. Porque temos que sempre buscar a presença de Deus para que possamos sempre ser revestidos por esse poder, por essa graça de Deus. Para que possamos enfrentar essas crises, quando vai exigir de nós coragem, quando vai exigir de nós ousadia, sabedoria. E o Espírito Santo vai nos capacitar, como capacitou os apóstolos aqui, no versículo 31 novamente. Ou seja, agora eles estão recebendo aquilo que eles pediram de Deus. A intrepidez ou a ousadia para anunciar a palavra de Deus. Então, irmãos, eles proclamaram a palavra de Deus, conforme eles pediram. Os crentes receberam essa efusão do Espírito Santo, que os encheu de coragem, assim, proclamar as boas novas. Aqui, em algumas traduções, ousadia vai dizer intrepidez. E eu coloquei aqui em grego que significa paresia, que significa confiança, destemida, coragem, audácia, ousadia. Era isso que eles estavam pedindo a Deus. Deus, nos dá ousadia, nos dá confiança para proclamar o teu evangelho, a tua palavra, para que pessoas possam ouvir e venham a esse caminho de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós podemos entender que diante da perseguição, da luta ou da adversidade, os apóstolos, a gente pode tomar essa como lição, eles compartilharam com a igreja. Do versículo 23, no versículo 23 nós notamos isso. E depois eles compartilharam com Deus, que foi ali a oração deles, que é do versículo 24 até o versículo de número 30. E no versículo de número 31, nós vemos que eles agora vão compartilhar com o mundo tudo isso que eles viveram. Então, Jesus, ele edifica a sua igreja através da pregação do Evangelho, pelos seus ministros cheios do Espírito Santo. E para nós encerrarmos, entendemos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele, porque a igreja é de Cristo,
As ovelhas são de Cristo, você é de Cristo. Então não desanima diante da adversidade, diante da dificuldade, diante das lutas, diante das perseguições, diante do cenário que estamos atravessando, do que você vem passando. O que você precisa entender nessa manhã de domingo abençoada que Deus nos proporciona é que você é um servo escolhido de Deus. E que diante do que você está enfrentando, do que você está passando, você precisa crer que há um Deus que está no controle da situação. Você precisa entender que Deus ele está vendo a sua aflição, a sua angústia. Você precisa entender e se voltar para Cristo Jesus em oração e clamor, não em murmuração, não em reclamações, mas fazer como os apóstolos ali, Pedro e João, a igreja reunida, engrandecer a Deus, tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, engrandecer a Ele, exaltar a Ele, pedir a Ele que te dê força, te dê ousadia, que te dê graça e sabedoria para você passar por esse deserto. E que no final você vai ter a certeza da sua vitória, que você não pode perder a esperança, que a esperança volte a nascer no seu coração e crer que Deus está no controle e que você se lembre nessa manhã que mesmo durante no deserto, Deus ele prepara uma mesa no deserto. Salmos vai dizer isso. Então descansa o teu coração nessa manhã de domingo abençoada, almoce com a sua família feliz, louve a Deus, exalte a Deus, engrandeça a Deus em tudo que você está fazendo, para que à noite possamos nos reunir ali às 18 horas na igreja Videira Viva e possamos louvar a Deus em comunhão uns com os outros, como os apóstolos aqui nos ensinou, todos ali louvando a Deus, adorando a Deus e ouvindo a palavra de Deus. E você creia que Deus vai te dar a vitória, que Deus está vendo o teu sofrimento e a tua angústia. Então descanse o teu coração, tenha um domingo abençoado e nos vemos hoje às 18 horas ali na Igreja Videira Viva. Deus abençoe a cada um que se dispôs nessa manhã a ouvir a palavra de Deus, que a graça de Deus, a bênção de Deus recaia sobre a sua vida nessa manhã, que o Senhor te dê a paz, te dê a bênção, te conceda tudo o que você precisa e que o amor de Jesus Cristo seja derramado sobre a sua vida, na sua casa e alcance os seus familiares. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo. Amém.